Mas acho que você começa a ficar um personagem muito bacana. Ah, eu gostei. Bem marcado. Não sei. É nível 70. Vanilla na terça-feira. Podemos começar? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou docente do curso de Psicologia do Mato com vocês. Acho que é a primeira aula que eu vou dar, tá? Trabalho no laboratório de comissão há 2005. Sou professora associada aqui da patologia, tá? Hoje, no capítulo da biologia celular, que estão tendo, né, da patologia celular, na verdade, hoje a gente vai falar sobre situações em que as células passam a acumular substâncias dentro delas. Essas substâncias podem ser endógenas ou exógenas. Alguém saberia me dar um exemplo de algum acúmulo celular? Assim, não fisiológico, né? Uma coisa que não seja fisiológica. Algum acúmulo celular, você tem ideia? Oi? A tatuagem, você não vale. Tatuagem é um acúmulo celular, um acúmulo de um pigmento na derme, exatamente. É uma substância exógena que a gente acumula que é inerte, né? Algum outro exemplo? Carbono no pulmão. Muito bem, carbono no pulmão. O carbono no pulmão todo mundo que mora em São Paulo tem um certo grau de carbono no pulmão. Quem tem mais do que a gente? Quem fuma tem mais, né? Quem fuma tem mais. É inerte. Quando eu era estudante, eu falava assim, isso é carbono inerte, mas hoje está com uma besteira. Pendurado no carbono tem o quê? No particulado que a gente respira. Tem um monte de metal pesado, né? E esse metal pesado, hoje em dia, acredita-se que seja o responsável pelos efeitos deletérios da poluição na saúde humana, né? Esses metais são capazes de suscitar estresse oxidativo nas membranas celulares e desencadear o processo inflamatório no pulmão, tá? Então, os acúmulos ocorrem em resposta a um distúrbio do metabolismo celular. Pode ser um constituinte normal da célula, pode ser água a mais, gordura a mais, proteína a mais. Pode ser uma proteína anormal, que a gente está fazendo errado, né? Então ela é endógena, um distúrbio congênito, qualquer coisa que a gente faça, uma proteína anormal. Ou exógena, né? Você pode estar, no caso do carbono, ou alguma substância anormal que a gente está inalando. Ou, né, realmente inalando ou depositando na pele. Ou os pigmentos, como ela já lembrou bem no caso da tatuagem. Esses acúmulos podem ser tóxicos ou não tóxicos, né? Vocês já deram alguns exemplos, alguns tóxicos, outros não tóxicos. Podem ficar tanto no citoplasma quanto no núcleo da célula. Vocês vão ver que o diabético ele acumula glicogênio dentro do núcleo. A própria célula pode estar produzindo isso, ou ela pode estar acumulando. No caso do carbono, né, o macrófago acumula, e não é ele que está produzindo. E, didaticamente, são três principais tipos de acúmulos. A substância endógena, que a gente está produzindo a mais ou está metabolizando a menos. Um acúmulo consequente a um defeito genético ou adquirido, ou uma substância exógena normal depositada. Doença de Wilson, sim. Isso, muito bem. É um depósito, uma doença de Wilson. Todo mundo sabe que é a doença de Wilson? Então explica para eles. É acúmulo de cobre no organismo devido a erro de metabolismo. Muito bem, tá? Assim como a gente vai ver outras doenças parecidas. Então, ó,
aqui, isso aqui é só para simbolizar isso que eu falei. Você pode ter um metabolismo anormal da célula, aqui a gente vai ver um pouquinho do fígado gorduroso. Uma mutação de uma proteína que leva ao acúmulo dessa substância. Aqui, uma enzima faltando, um erro inato do metabolismo, que você passa para acumular aquela proteína, tá? Então a gente vai ver um exemplo também. E aqui a ingestão de material indigerível pelo maquinário celular, então você passa a ter o acúmulo disso, tá? Então vou começar a falar dos lipídios, né, dos acúmulos de lipídios, que é um problema comum, né, no nosso tipo de sociedade urbana, com o tipo de alimentação que a gente tem. Muitas pessoas têm, né, acúmulos, passam a ter a tal chamada dislipidemia. No site tem um artigo que a gente colocou ano passado do Ingrid falando sobre dislipidemia, tá? Tem a ver com isso que eu vou falar. E tem também um estudo dirigido, que vocês podem fazer, que reforça essa aula. Então, existem situações em que a gente passa a acumular gordura dentro do fígado. Por que o fígado? Porque o fígado é o maior metabolizador de gordura que a gente tem. Então, quando você tem situações alteradas no metabolismo dos ácidos graxos, o fígado é um dos primeiros a sofrer as consequências. Tá? A causa mais comum de acumular gordura no fígado é o alcoolismo, seguido pela diabetes. Alguém sabe por quê? Por que o alcoolismo acumula, quem bebe, né, o alcoolista, acumula gordura no fígado? Porque o uso frequente de álcool altera o metabolismo, você começa a usar outras vias enzimáticas para degradar o álcool? Mais ou menos. O ácido, como é que é o metabolismo da gordura no fígado? O fígado, o fígado recebe os ácidos graxos da circulação, e isso segue alguns caminhos, tá? Um dos caminhos é você transformar em triglicéride, que isso para voltar para a circulação precisa grudar numa proteína, virar uma lipoproteína e ser excretado. A outra coisa, eles se transformam em fosfolípides para diversas membranas celulares, em éster de colesterol também vão estar nas membranas celulares, ou pode ser oxidado para corpos cetônicos, CO2 em determinadas condições. Uma outra fonte de ácido graxo para o organismo são os acetatos, tá? E aí que entra a gordura, o alcoolismo. O álcool, ele é metabolizado em acetato. Então o fígado tem uma oferta exagerada de acetato, né? E não dá conta dessa cadeia, tá? E passa a acumular triglicéridos dentro do fígado. Essa é uma das vias de explicar o acúmulo de gordura. Outra situação importante que leva ao acúmulo de gordura dentro do fígado é o diabetes, né? E menos hoje em dia, jejum ou desnutrição, né? Por que a diabetes, os diabetes em geral têm um certo grau de esteatose? Porque essas duas situações levam à mobilização de ácidos graxos no tecido adiposo. Então o diabético ele tem mais, a falta da insulina ativa a lipase, joga ácido graxo no sangue e isso então acaba se acumulando, tá, dentro do hepatose. Uma outra causa que hoje em dia também já é rara, é a inanição absoluta, né? Quando você está muito desnutrido, que você não tem nem essa proteína aqui para fazer a lipoproteína para ser excretada. Então você passa a ter acúmulo de triglicéridos dentro do fígado. E tudo isso que eu falei para vocês é reversível. Então você passou a parar de beber, se a pessoa se nutre, se compensa o diabetes, tudo isso regride. A esteatose é uma fase regressiva da lesão hepática. O exemplo que é citado, como vocês vão ver no livro, que é citado como uma esteatose irreversível, é a intoxicação por tetracloreto de carbono, que é usado na indústria de lavagem a seco. O tetracloreto de carbono
ele ataca o retículo endoplasmático rugoso do fígado e lesa de uma maneira irreversível a capacidade do fígado fazer a transformação do triglicérides em lipoproteínas, tá? É muito raro, eu nunca vi um caso, mas ele está nos livros como uma das causas de esteatose. Isso aqui é o álcool que eu já falei, né? Além disso, ele lesa diretamente os o álcool tem a desnutrição crônica. O álcool lesa os hepatócitos e o metabolismo do álcool produz o ácido acético em excesso, que é utilizado na síntese de ácidos graxos. Como é que é o acúmulo de gordura no fígado? Vocês já viram alguma autópsia? Não, né? É a chamada esteatose hepática. O fígado fica gorduroso. Então é um fígado que ele tem um volume bastante aumentado, ele fica grande, chega a pesar 2 quilos, né? Normal que o fígado é 1.200. E ele fica realmente amarelado e é uma consistência, quando você corta, ele tem uma consistência untuosa, gordurosa. Você sente que tem muita gordura dentro daquele fígado. Isso tem problema? Tem repercussão? Sim, em alguns pacientes a esteatose excessiva leva a uma esteatohepatite, né, que pode levar, se o paciente continua a beber, esse processo se transforma no quê? Cirrose hepática, tá? Então, essa deposição de gordura excessiva no fígado, ela sim tem consequências patológicas e funcionais naquele órgão. Mas é reversível. Se o paciente vai nessa fase, se ele parar de beber, o fígado volta ao normal. Tá, e como é que a gente vê a esteatose hepática? Então, a esteatose hepática, isso aqui é um espaço portal, né? E aqui são os hepatócitos, as fileiras de hepatócitos. E vocês podem ver que dentro desse hepatócito tem gotículas brancas. Por que são brancas? Como é que indiretamente eu estou dizendo que é gordura. Por quê? Porque a hora que eu passo o material para processar, para fazer essa lâmina, eu tive que fazer uma série de processamentos, passar em xilol, álcool, etc., que a gordura dissolve. Então, o que eu estou vendo aqui é o resultado negativo da gordura, tá? São os lacúmulos brancos, que se eu quisesse jurar por A mais B que era a gordura, eu teria que processar o material de outra maneira, tá? Aqui é importante vocês lembrarem isso na vida clínica de vocês, porque em muitas situações vocês vão pedir pra gente, como patologista, pesquisar gordura. Crianças que aspiram leite. Então muitas vezes o pediatra quer ter certeza, ele manda um lavado e manda a gente analisar aquele lavado para ver se tem gordura dentro da célula do macrófago do lavado broncoalveolar. Se colocar no álcool, né, se na hora de colher colocar no álcool, já era. Situações em que você tem embolia gordurosa. Quem sabe como a situação que dá embolia gordurosa? Sabe o que é embolia gordurosa? Ouviram falar? Não? Quando você tem traumas ósseos, né, grandes, né, os politraumatizados, na hora dessa fratura, o que acontece com a gordura que tem dentro do osso? Aí você faz microgotículas de gordura, e isso vai para a circulação e dá um quadro de uma insuficiência respiratória agudíssima, um quadro muito grave. Outra situação que isso pode acontecer, que a gente de vez em quando vê na mídia, lipoaspiração. Então, na hora do trauma da lipoaspiração, pode cair gotículas de gordura na circulação, e isso é um quadro muito grave de insuficiência respiratória aguda, e que se um dia vocês tiverem que mandar uma biópsia para um patologista perguntar, será que é embolia gasosa gordurosa? Tem embolia gasosa. Será que é embolia gordurosa? Tem que saber como processar o material. Eu vou contar um exemplo que eu tive aqui há muitos anos. Eu estava trabalhando domingo no hospital, no AVO, dando plantão de autópsia. Veio um caso de uma senhora que morreu, que ela tinha internado por uma pneumonia, que estava em tratamento, estava resolvendo a pneumonia. Ela, de repente, morreu. Teve um quadro de falta de ar agudo e morreu e foi para autópsia. E quando eu olhei aquele pulmão,
realmente naquele pulmão dela não era, a pneumonia estava em resolução mesmo, não tinha problema nenhum. Eu fiquei com muita dúvida do que ela tinha morrido. Eu nem lembro o que eu assinei atestado, assinei um pouco de edema pulmonar, não me lembro. Chegou na segunda-feira, me liga o médico. Ah, você fez a autópsia da fulana? Fiz. Olha o que aconteceu. A atendente, no final de semana, em vez de dar a sonda nasogástrica pelo nariz, ela deu aonde? Na veia central da paciente. Então, o que aconteceu com essa paciente? Ela teve uma embolia maciça de gordura. Entendeu? Foi a óbito rapidamente. Ela no domingo, a atendente ficou com medo, não contou para ninguém. Segunda-feira, acho que a consciência pesou demais, ela contou para a enfermeira-chefe, que contou pro médico. Aí eu tinha pulmão ainda no frasco, sem processar, fiz uma coloração especial que chama Sudan Black, e você via direitinho nos capilares um monte de gotículas de gordura, né? Comida, de vez em quando acontece isso, né? De vez em quando na mídia, a enfermeira dá sonda quando você é uma criança recentemente lá. Você dá, do que morre? De embolia gordurosa. Tá? Então aqui, lembrar disso, o que a gente está vendo aqui é a imagem negativa da gordura, tá? Bom, onde mais a gente pode encontrar depósito de gordura? Isso aqui é uma coisa mais bobinha, que a gente vê direto, que são nas vesículas biliares. Então, antes de formar o cálculo, às vezes, junto com o cálculo, tem a chamada colesterolose da vesícula. Ela fica assim com esse dourado, né? É uma vesícula meio rendilhada, dourada, e que se você olhar na lâmina, você vê esse monte de macrófagos cheios de gordura dentro. Chama xantomizado. O que é xantomizado? São microgotículas de gordura dentro do macrófago, com uma espuminha muito fininha. Quando vocês escutarem a palavra xantomizado, quer dizer gordura, tá? Ó, xantoma de pele, já deve ter visto, né? Pessoas que têm deficiência, algum defeito de hipercolesterolemia familiar, esse tipo de coisa, eles acumulam gordura debaixo na derme, né? Então são aqueles macrófagos cheios de gordura, às vezes tem até cristal de colesterol, e dá esse aspecto amarelado na palma da mão ou na face, tá? Bom, a gente pode acumular proteína, né? Podem ser proteínas anormais ou proteínas produzidas em excesso, tá? Alguém sabe dizer para mim que célula é essa? Tá aqui? Hein? Essa aqui é uma bem típica, ó. Hã? Chuta? Não, é massa do É redondinha, pô. Hã? Por quê? Ah, não. Como é que é um plasmócito? Hã? Então, ó, plasmócito, vamos lá, histologia. É uma célula ovoide de núcleo. É isso, não é central. E como é que era a cromatina dele? Não. Roda dele. Me ensina mais isso? Roda de carroça? Me ensina mais isso? Não? Cromatina que chama Spake Wheel em inglês. É a cromatina da roda de carroça. Ela é meio assim, ó. O que o plasmócito faz? Hello? O que o plasmócito faz? Hã? Isso. Imunoglobulinas, tá? Existem situações que o plasmócito secreta muito imunoglobulina, tá? Ele passa a ter uma hiperprodução de imunoglobulina. A situação mais grave é um tumor dos plasmócitos, a proliferação neoplásica monoclonal de plasmócitos, que chama mieloma múltiplo. Uma doença gravíssima, difícil de tratamento, que começa a secretar um monte de hiperglobulina, a pessoa fica com uma viscosidade sanguínea aumentada, começa a fazer tudo quanto é trombo, e o plasmócito, não sei porquê, ele começa a dar uma lise óssea muito importante.
uma nevrose muito chata. E aí, quando você olha na lâmina, você vê o plasmócito cheio dessas coisas rosas no citoplasma dele. Tá? Aqui uns glóbulos bem rosas escuros. O que é isso? Imunoglobulina. Isso se chama corpúsculo de Russell. Tá? Russell Bodies, tá? Que é uma coisa que ajuda, que é uma... Quando a gente vê isso na lâmina, a gente pensa, nossa, essa pessoa está vendo uma hiperposição de imunoglobulina. Pacientes que perdem proteína pelo rim, né, uma doença que chama síndrome nefrótica. O glomérulo deixa passar a proteína. O túbulo tenta reabsorver e fica cheio de glóbulos de proteína dentro dele. Tá? É um aumento da reabsorção de proteínas e você passa a ter esse substrato morfológico aí para sugerir que está tendo uma perda de proteína. Tá? Quem sabe me dizer acúmulos de proteínas anormais que a gente pode ter no nosso corpo? Alguém sabe me dizer uma doença? Oi? Fenilcetonúria? Isso, é um metabolismo que passa a acumular uma substância anormal. Não sei te dizer muito bem como é o aspecto, mas é isso mesmo. Alguma outra coisa? Anemia falciforme. Hã? Anemia falciforme. Anemia falciforme. Pode falar. Anemia falciforme é uma hemácia diferente, né? Quando é que a hemoglobina dela é anormal e ela se gruda várias uma na outra, tem forma hemácia? Então, anemia falciforme é uma doença que você tem uma hemácia, uma hemoglobina anormal, você gera uma hemácia de uma forma diferente. Que forma? O que chama falciforme? Foice. Tá? Essa hemácia é uma hemácia dura, ela empilha, tá? Uma na outra, mas não é um acúmulo, tá? Essa hemácia empilha é uma doença muito triste, eu acho, porque vai em criança jovem e esse empilhamento da hemácia faz o que no vaso? Entope, né? E as pessoas têm crises álgicas muito severas, tem que tomar morfina, uma doença muito, muito triste, tá? Mas não é um acúmulo, tá? Depois a gente vai acontece uma outra coisa que é um acúmulo decorrente da falciforme, que a gente vai chegar lá. Aqui, ó, doença de Alzheimer, tá? São proteínas anormais, né? A gente não sabe dizer porquê. As proteínas são moléculas muito grandes e o perfeito funcionamento da proteína depende do quê? Da sua estrutura terciária e quaternária. Defeitos nesse... Elas vão fazendo um folding, né? Defeitos nesse folding fazem com que elas se acumulem, né? Não consigam ter a sua função e se acumulem. E a placa senil da doença de Alzheimer é um exemplo de você ter uma substância amiloide-like, é uma proteína, né, que você passa a acumular no cérebro e isso gera uma reação inflamatória. Tá? Isso chama placa senil e quem vê isso sugere que esse paciente possa ter Alzheimer. Tá? O glicogênio é um açúcar, né, que é uma fonte rápida de energia estocada no organismo. E a gente pode ter defeitos, não no glicogênio, mas na enzima que vai, né, degradar ou vai quebrar o glicogênio. Então, é um exemplo de uma doença de acúmulo de uma substância endógena que, por falta de um substrato qualquer, ela passa a se acumular no nosso corpo. Tá? É uma doença bem grave, as glicogenoses. As crianças provavelmente não passam muito da primeira, assim, morrem logo, porque afeta coração, fígado, tem vários tipos, tá? E o diabetes também dá um acúmulo de glicogênio dentro da célula e como eu falei para vocês, ele fica dentro do núcleo, assim, é bem bonitinho de ver esse núcleo vazadinho, cheio de glicogênio. E também quando a gente vê isso, sugere que esse paciente possa ser diabético. A gente vê muito isso na autópsia de diabetes, dentro do fígado. E aqui, vocês não precisam saber nada disso, mas ó, são todos exemplos de defeitos genéticos de diversas enzimas que quebram ou sintetizam o glicogênio e passa a ter acúmulo, né, de glicogênio nos órgãos e
que leva à insuficiência hepática, né? E a criança, em geral, insuficiência cardíaca, né? Elas são doenças bem graves, tá? Opa. E aqui, de novo, é o hepatócito, né? Essa aqui seria um hepatócito normal. E aqui você vê o hepatócito aqui cheio, assim, vacuolizado, né? Diferente da gordura, porque não tem aquele vacúolo, aquela bola branca que vocês veem. Aqui é um acúmulo de glicogênio dentro do tecido, que você também precisa fazer colorações específicas. São diagnósticos em geral muito difíceis de fazer na histologia. A gente acaba indo para a microscopia eletrônica para ver se acha alterações nas organelas compatíveis, tá? Isso pouca gente sabe ver isso direito. Bom, pigmentos. Então vamos falar, agora a gente viu alguns exemplos de proteínas, de açúcar, de gordura endógena. Gente, eu falei do colesterol no vaso? Gente! Bom, passou para lá. A coisa mais importante da aula, cadê? Aqui, vamos voltar só aqui, ó. Aqui está matéria X do nosso corpo. O colesterol, que é um tipo de gordura, ele pode acumular, né, ele passa a acumular nos vasos. E isso são macrófagos, as próprias células musculares que estão nos vasos passam a acumular gordura e gerar uma reação inflamatória que acaba espessando a parede do vaso, né? E pior, o que é isso aqui, ó? Hã? Isso, aqui é a gordura, ó. Aqui é a gordura, né? Tá espesso. Aqui seria uma espessura normal de uma artéria. Tá vendo esse rosa do seu músculo? Tudo isso aqui, ó, é espessamento da parede. E aqui tem uma coisa em cima que é diferente. O que é isso? Alguém falou? É o tronco, tá? Qual é em que situação, me fala uma situação clínica que isso acontece? AVC? AVC pode ser, AVC, mas a mais típica é infarto, tá? O infarto agudo do miocárdio é isso. A pessoa tem uma doença aterosclerótica grave nas coronárias e acaba acontecendo. Por que trombose? Né? Por que trombose aqui em cima? Vocês vão ver isso depois. Mas o endotélio que está aqui está lesado, concorda? Né? Está destruído. O fluxo que tem aqui, ele é menor, concorda? Essa combinação é letal, né? Essa combinação quer dizer trombo. Fluxo diminuído, lesão de endotélio, doença, estados alterados de hipercoagulabilidade, que é a terceira coisa do tríade de Virchow, isso é sinal de trombose, tá? Então, o evento agudo em cima de uma coronária doente, em geral, é um evento trombótico, tá? Quer dizer, uma trombose incita, não é que veio um êmbolo de algum lugar e se acessou aqui, que é o que acontece no pulmão, né? O pulmão, em geral, você tem um trombo que se forma nas veias profundas, ele se desaloja e vai cair no pulmão. Por isso que no pulmão chama tromboembolismo. Aqui não. Aqui é uma trombose in situ. Quer dizer, esse endotélio que estava aqui, estava doente, estava expressando, estava hiperativado, expressando mais fatores de coagulação e propiciou a formação desse trombo. Tá? E isso é um acúmulo, então na verdade é um acúmulo de colesterol na parede, tá? Por isso que eu vou falar isso. Obviamente vocês vão ter aterosclerose e adenose no resto da graduação, mas essa coisa é importante vocês saberem. Bom, voltando para os pigmentos. Então alguém já me deu exemplo de tatuagem, que mais? Oi? Eu nem sei o que é isso. Eu acho que não era. Ela chama esse nome, mas ela não é por acúmulo. É mais uma infecção fúngica. Fala? Bilirrubina. Bilirrubina, muito bem. A bilirrubina, quando você tem distúrbios, então, no metabolismo da bile, você passa a ter... Como é que chama quem tem icterícia? Tá? Icterícia é um acúmulo de bilirrubina nas mucosas. Que mais? Oi? Isso, hemoglobina. O que acontece com a hemoglobina?
Pode dar umas manchas douradas nas pernas dos idosos? Isso, então vamos lá. A hemoglobina, quando ela quebra, ela se degrada em uma substância que chama ferritina, né? Que é ferro. É ferro. Então, ó, quando a gente tem um hematoma na perna, a primeira cor é o quê? E depois? Vai ficar aquele marrom assim feio? Isso é ferro, tá? A hemoglobina degradou e virou pigmento de hemosiderina, tá? Isso que eu tô falando, a degradação da hemoglobina desses grânulos chama hemosiderina. Na anemia falciforme, ou em qualquer situação que você hemoliza demais, tá? A anemia falciforme é um exemplo. Você passa a ter então muito ferro, né? Solto, e isso então acaba depositando em órgãos que fazem que tem essa função de limpeza. Então, é fígado, é baço, tá? São acúmulos de ferro. Esse acúmulo de ferro se chama hemosiderose, tá? Então, vamos ver aqui os exemplos. Macrófagos da derme, na tatuagem, os macrófagos do pulmão, tá? Então a gente estava falando, quem mora em São Paulo tem mais carbono no pulmão do que quem mora no Tibete, né? Quem fuma tem mais do que quem mora em São Paulo só. E quem tem mais? Hã? Não, quem tem mais do que uma pessoa, um habitante de uma urbano? A gente tem uma certa carga. Hã? Oi? Oi? As pessoas que trabalham. Isso, qual é a doença típica? Silicose. Não, a silicose é sílica, que é um outro mineral. Também é uma doença, pode ser considerado um depósito de um mineral. O que acumula carvão? Por mineiro, né? Mineiro de carvão, né? O co-workers lung, que é isso aqui. São pulmões verdadeiramente pretos. Isso era comum ver aqueles filmes da Irlanda, Inglaterra antiga, né? Que fazem tudo preto, assim. É isso aqui, o pulmão fica preto e duro também. Suscita uma fibrose pulmonar, tá? É uma doença muito grave, a gente vê pouco. Assim, acho que na verdade eu nunca vi um caso assim, isso é coisa mais antiga. O que a gente vê aqui no Brasil, vê muita silicose, né? A gente acaba vendo silicose. E o estado que mais tem isso, qual é? Está no nome. Minas Gerais. Minas Gerais chama Minas Gerais justamente porque tem muitas minas no interior, muita extração, feita de uma maneira às vezes até informal, irregular, tá? Então a gente costuma, esses pacientes têm depósitos de sílica, às vezes de ferro junto, de silicatos, que são chamadas poiramistas, né? Amianto no Brasil é proibido, né? Já tá, mas ainda de vez em quando você vê casos isso é um outro exemplo, né? De uma doença gravíssima, que é causada pela inalação de asbestos, que é uma fibra muito longa. A gente tem dificuldade, o asbesto, a gente tem dificuldade de lidar com coisas grandes, né? Partículas grandes. E o asbesto é uma agulha. Ela é uma agulha muito fina, é uma das fibras maiores que tem. E ela tem uma aerodinâmica que quando ela entra meio na vertical assim, ela vai direto para a profundeza do pulmão. A aerodinâmica da partícula é importante onde ela vai se depositar. E o asbesto, por ser muito fininho, ele acaba caindo direto na profundeza do pulmão. E ele vai dar um tumor na pleura, que é um dos tumores mais malignos que existe. Alguém sabe o nome? Mesotelioma maligno, tá? Se um dia vocês verem um paciente com diagnóstico de mesotelioma maligno, é imperioso procurar exposição por amianto. Tá? Demora muito tempo, tá? Entre a exposição e o desenvolvimento da neoplasia são de 20 a 30 anos. E tem casos assim, por exemplo, as mulheres, quando o amianto surgiu, ele é uma fibra muito flexível, resistente ao fogo, então ele foi considerado a fibra mágica. Então um monte de coisa começaram a pôr amianto, roupa de astronauta, bancos de carro, teto, um monte de coisa tinha amianto. Então você começou a ter nesses
lugares onde tinha as fábricas começou a ter surto de mesotelioma. Inclusive as mulheres, a história que eles contam na Itália é que as mulheres, os maridos chegavam em casa, penduravam o avental e as mulheres limpavam o avental, né, balançavam o avental, e essas mulheres foram ter mesotelioma depois, tá? É por uma irritação de uma fibra que fica na periferia do pulmão, chamada asbesto, tá? Bom, voltando ao carvão, falamos então da silicose, falamos então da asbestose, né? Falamos das principais doenças ocupacionais, então, que vocês vão ver por aí, tá? Aí tem um outro pigmento, que esse sim é mais bobinho, ele é o pigmento do envelhecimento, que chama lipofucsina. E ele é um pigmento que acredita que seja a degradação da morte das membranas celulares, da peroxidação lipídica. E ele, na verdade, é um marcador de atrofia. Então, em pacientes idosos, você vai ter aqui dentro do miocárdio, da célula do miocárdio, você vê essas coisinhas marrons assim, e o órgão passa a ter essa coloração assim meio atrófica, né? Então, isso é comum você ver em idosos, e tem uma situação que isso também é descrito por uma caquexia profunda, que é na anorexia nervosa. As meninas que morrem da anorexia nervosa tem esse aspecto que fala que é o coração gelatinoso, que a gordura do coração fica toda meio com essa coloração meio pardacenta, isso chama atrofia parda, tá? A melanina, como todo mundo já falou, né? É uma pigmentação normal que a gente tem na pele, né? E isso você pode ter situações em que essa pigmentação está alterada, como nas sardas, nas pintas, ou mesmo quando você toma sol demais, tá? A hemosiderina eu já falei, que é o pigmento derivado da hemoglobina, que ele, na verdade, quando ele se gruda na célula, o ferro vai à ferritina na degradação, e você então, os acúmulos dessa ferritina, você faz a hemosiderina. A gente normalmente tem muito pouco, né? Tem um pouquinho mesmo, assim, porque nos órgãos que a gente tem degradação de tecido, de sangue, né? Que processam o sangue, mas existem situações que você passa a ter demais. Então, quebra de hemácia, como eu já falei, hemorragia, hemólise, pacientes que tomam transfusões de repetição. E existe uma doença genética que a pessoa tem a capacidade de absorver ferro demais no intestino, tá? Essa pessoa, ela absorve muito ferro e ela acaba acumulando dentro dos órgãos muito ferro. Isso se chama hemosiderose, leva a uma doença que chama hemocromatose, tá? Hemosiderose primária. E essa doença, hemocromatose, esse defeito genético que eu falei, a pessoa fica com a pele, parece que ela está bronzeada, ela fica com a pele, com a deposição de ferro em todos os órgãos, inclusive debaixo da pele, então fica uma coloração amarronzada. E no fígado, é tanto ferro que deposita, esse azulado aqui, que a pessoa começa a fazer uma fibrose hepática, tá? Pode levar a cirrose, tá? O tratamento, se você conseguir identificar isso, dar quelante de ferro para essa pessoa, para ela não absorver tanto ferro na dieta, ou eu acho que tem que até fazer umas examinações para diminuir o ferro, tá? A prevalência não é tão baixa, tá vendo? 200 a 1.500 pessoas nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não sei qual vai ser assim. Agora a última coisa que eu vou falar, isso presta atenção, cai na prova. Sempre cai, nunca vi uma prova que não cai. Calcificação patológica e calcificação distrófica. Quando a gente tem uma situação de uma necrose tissular, tá? Quando esse processo vai se reparando, se refazendo, é comum você ter depósito de cálcio nesse tecido, sem que a pessoa tenha distúrbio de metabolismo do cálcio. É uma coisa que faz, uma das etapas finais, ou não sei se todo mundo faz, ou em algumas pessoas existe uma predisposição a você depositar cálcio numa lesão. Alguém sabe dar um exemplo, porque isso é muito comum?
Doenças inflamatórias da articulação? Isso, pode classificar, isso mesmo. Mas tem um exemplo que é bem típico. Qual? Isso, tuberculose. É comum a pessoa pegar um raio-x e ver o quê? Um nódulo calcificado no raio-x e falar assim, ah, essa pessoa já teve TB. É isso, é classificação distrófica. Aquele granuloma depositou cálcio na área de necrose calciosa e ficou um nódulo calcificado. Onde é que a pessoa vê o nódulo, às vezes? No pulmão ou no? No pulmão ou no? Hã? Linfonodo, certo? Locais de drenagem, tá? Você pode ter o famoso nódulo de Bom. Bom, vamos lá. Então, a metastate, a distrófica, independe, ó, isso aqui precisa decorar, independe da concentração de cálcio no organismo. A pessoa tem um cálcio normal. A metastática é o contrário. O órgão é normal, mas a pessoa tem um distúrbio do metabolismo de cálcio. Causas de distúrbio de metabolismo de cálcio. Osteopenia? Hã? Osteopenia? Osteopenia. Problema do hormônio do paratireoide? Isso, agora falou certo. Hormônio, distúrbios da paratireoide. Por quê? Hã? Isso. O que mais? Isso é um hiperpara primário, certo? Um adenoma, um tumor. E o hiperpara secundário, que causa? Quem causa? Já tiveram físio renal? Não. Então, insuficiência renal crônica, tá? Por causa, pelo distúrbio de absorção de fosfato, tá? Você pode levar a uma hipersecreção pulmonar, liberação de cálcio. Tumores ósseos, né? Que você passa, então, grandes perdas ósseas, que você passa a liberar cálcio na circulação, tá? Então, essas são as diferenças importantes. Você vai na distrófica, você passa a ter depósito de cálcio em tecido viável. Causas de calcificação distrófica. Então, já falei, necrose caseosa, aterosclerose, naquela gordura da aterosclerose, né? Que você vê. Então, é comum você ver isso na coronária, né? Ou mesmo na aorta, os pacientes com muita aterosclerose, a aorta é toda calcificada, quando você faz um raio-x, você vê a aorta calcificada, tá? Nos idosos, você vê as válvulas cardíacas calcificadas, isso pode ter repercussão funcional, né? Pode dar um certo grau de estenose aórtica. Tumores necróticos podem calcificar, cicatrizes antigas, aí no caso entra a TB, né? Uma cicatriz de uma TB, tá? E isso, na verdade, então, é tudo reflexo de acúmulo de cálcio intracelular após a morte celular, tá? Claro. Então, aqui um exemplo, uma artéria, e aqui, ó, na média dela, a deposição de cálcio, tá? E aqui, ó, era um granuloma, provavelmente, cheio de necrose, tudo isso escuro aqui, ó, são depósitos de cálcio, tá? Então, lembrar mais, tem que lembrar aí, no vaso e na TB, tá? No granuloma da TB que deposita cálcio. E a metastática é o aumento da secreção do paratormônio, né? E destruição de tecido ósseo, lembra que eu falei do mieloma múltiplo, que é a doença do próximo ósseo? As metástases ósseas, tem neoplasias que têm preferência por metástase óssea. Qual é uma delas? Vocês sabem uma delas que é bem conhecida? Hã? Mama em homem. Em homem não. Tá? Próximo. Oi? Testículo também. Testículo eu não sei te dizer se tem tanta preferência assim, mas a próstata com certeza. A próstata, às vezes o diagnóstico é feito, o paciente vai se queixando de uma lombalgia, quando tira um raio-x, tá cheio de nefra, vai procurar próstata. Tem mulher, mama também. Tá? Desordens relacionadas à vitamina D, que também mexe, né, na calcemia, insuficiência renal, né, retenção de fosfato, diminuição do cálcio sérico e um hiperpara secundário, tá? E aqui a calcificação metastática, isso aqui é um pulmão, tá? Isso aqui é o alvéolo, e aqui tudo isso é preto, é cálcio depositado.
Eu já vi casos que nunca tiveram uma repercussão funcional importante. Então, às vezes pegam uma biópsia de um renal crônico, porque às vezes eles fazem biópsia porque eles têm infecção pulmonar, e você vê deposição de cálcio no alvéolo, mas isso não chega a dar uma repercussão funcional importante. Tá? Isso seja muito extenso. Tá? Então, lembrar dessa distinção. Gente, era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, me avisa. Tá? Estou à disposição aqui. Então, ó, façam o estudo dirigido que tem lá, que dá uma bela reforçada que eu falei. Tá? E um artigo.